Olá, seja muito bem-vindo ao programa Profissional Valorizado. Aqui nós discutimos sobre estratégias para você adotar e colocar em prática na sua carreira e se desenvolver a ponto de se tornar um profissional muito top na área de TI. É isso mesmo. Então, se você quer ser um profissional top e poder escolher aonde você vai trabalhar e poder inclusive escolher qual a tecnologia, poder trabalhar com o que você gosta e ser bem remunerado para isso, fica ligado nas dicas desse canal porque elas serão muito úteis para você. Eu sou José Castilho e hoje nós estamos na nossa 10ª edição deste programa. E hoje eu vou falar sobre desenvolvimento de carreira e finanças pessoais e o nosso tema de hoje é como escolher os cursos que você vai fazer na sua carreira de TI. Então, bora lá começar a discutir a respeito desse tema muito polêmico e muito importante. E antes de mais nada, eu gostaria de já compartilhar aqui com você como que eu escolhi os primeiros cursos de TI que eu fiz na minha vida. Bom, deixa eu te contar um pouquinho de como que eu comecei. Na área de TI, o primeiro curso que eu fiz na minha vida foi o de hardware, sabe? Consertar computador, formatar e tudo mais. Aí eu gostei da parte de computação. Depois disso, eu fui fazer curso de redes, que estava ali um pouquinho relacionado com o que eu já estava mexendo. Eu queria saber se era legal, se não era, se tinha mercado, se era bom. E inclusive eu fiz a certificação da Cisco, né, o CCNA. Eu vi que aquilo era legal e tal, rede era um negócio bacana, tinha oportunidade para crescer, mas depois eu ouvi falar sobre Java. E aí, eu ainda não estava trabalhando assim na área, tipo, eu consertava computador para poder ganhar meu dinheirinho, não era sempre extra, não estava trabalhando assim para ninguém, só por conta própria. Isso eu era jovem, tipo, eu fazia um dinheirinho consertando computador desde os 12 anos de idade. E logo depois eu fiz esse curso do CCNA e aí depois já na faculdade eu fui fazer o curso de Java. E o ponto é o seguinte, a minha decisão para eu poder fazer um curso na área de TI, ela sempre foi embasada nas tendências de mercado. Então eu sempre conversei com meus professores, com os orientadores, né, sobre o que estava legal para o mercado, o que era novidade, o que tinha tendência de crescimento, o que estava morrendo, né? E eu sempre parti para estudar aquelas coisas que estavam fortes no mercado, tinha bastante demanda, que pagava bem, né? Isso para mim sempre foi importante, sabe? Eu nunca escolhi um curso na área de TI para estudar alguma coisa que não tivesse retorno financeiro. Eu, particularmente, não vou falar mentira, eu sempre busquei retorno financeiro na área de TI. Sim, então eu só fiz cursos que fossem trazer alguma possibilidade de retorno financeiro. Então, por exemplo, quando eu fiz o curso de redes mesmo, eu só fiz o curso de redes, por quê? Porque eu conversei com o meu professor de hardware e ele já estava ali bem a par do mercado, em cima da parte de hardware, e aí redes está muito ligado com o pessoal que faz manutenção, e aí um próximo degrau seria a parte de redes, e Cisco era o que pagava muito bem na época. Então por isso eu fui fazer Cisco, mas eu não gostei muito, achei um negócio, sabe, muito repetitivo, e depois eu fui procurar a parte de programação. Mas o ponto é que eu sempre conversei com as pessoas, com meus professores, com meus instrutores, né, para saber a visão deles sobre o mercado, o que estava bombando, o que não estava, o que estava pagando bem, o que não estava. E eu, particularmente, sempre escolhi fazer cursos ou estudar coisas da área de TI que pagassem bem, que tivesse uma possibilidade de retorno financeiro boa, né? Porque eu não queria desenvolver minha carreira só por desenvolver, eu queria sim ganhar dinheiro com isso. Tem nada de errado com isso, acho que tem gente que trabalha só por hobby, tem gente que trabalha só com o que ama. Eu prefiro trabalhar com o que eu amo e que eu possa ganhar dinheiro também, né? Afinal,
nós precisamos também desenvolver todas as áreas da nossa vida e sem dinheiro também a gente não desenvolve as outras áreas. Então, assim, eu sempre tomei esse tipo de atitude e foi assim que eu escolhi os cursos que eu fiz na minha vida, tá? E onde que eu vejo que as pessoas mais erram hoje na hora de escolher os cursos de TI é que elas não se atentam se elas vão conseguir colocar aquele negócio em prática. Acho que esse é um dos erros que é mais comuns, tipo, a pessoa vai lá, faz o curso, aí depois ela não faz nenhum projeto por conta própria, sabe? Não coloca o conhecimento em prática. Nem no trabalho, porque não é aplicável no trabalho atual da pessoa, e também não é aplicável na vida da pessoa, não consegue pôr em prática. Então, assim, esse é um dos maiores erros, vai acabar jogando dinheiro fora, porque no dia que for querer colocar em prática vai ter que estudar tudo de novo, porque não vai absorver o conhecimento de fato. Então, esse é um grande erro. Um outro erro que eu vejo que as pessoas cometem é que elas não procuram sobre as tendências de mercado, elas esquecem de levantar informações sobre o mercado para saber se aquilo paga bem, se não paga, se está tendo bastante procura, se está tendo pouca procura. E quando você faz esse tipo de pesquisa, é importante que você faça ela a fundo. Você não pode tomar uma decisão de carreira com base na opinião de uma pessoa que você conversou. Você tem que conversar com algumas, sabe? Pelo menos umas 4, 5 pessoas para você comparar a opinião dessas pessoas e chegar na sua conclusão. Não tire conclusões com base na opinião de apenas uma pessoa, porque senão você pode se dar muito mal, tá? Tome bastante cuidado com isso. Acho que esse aí é um outro erro muito comum. Esses são os maiores erros que eu vejo. E hoje em dia, para eu escolher um curso que eu vou fazer, eu tenho uma mentalidade um pouco diferente. Então, por exemplo, eu não faço mais cursos que sejam só para eu me desenvolver, tá? Qualquer curso que eu vá fazer, ele tem que ter algum impacto direto na minha vida, mesmo que não seja financeiro, mas ele tem que ter um impacto direto e imediato na minha vida. Se não tiver, não vou fazer. Eu não vou fazer pensando só no futuro mais. Hoje em dia, eu invisto em cursos, sim. Eu faço vários assim, treinamentos. É claro que eu diminui bastante o ritmo de cursos que eu faço. Hoje em dia eu sou muito mais seletivo, mas quando eu faço um curso, eu sempre vou observar se aquilo vai ter um impacto imediato na minha vida. Seja na vida pessoal, profissional, sabe, em relacionamento, o curso tem que ter um impacto imediato. Se ele não for ter um impacto e ter uma possibilidade de me dar algum retorno imediato, não estou falando aqui de retorno financeiro, mas algum retorno imediato, né, eu não faço mais nada pensando só no futuro. É uma decisão minha, mas tem dado certo, eu não fico mais jogando dinheiro fora, fazendo cursos que depois você não vai conseguir colocar em prática, apesar de que eu particularmente nunca fiz isso, mas eu vejo bastante gente que faz isso e eu acho que é um grande erro. Então, para eu escolher um curso que eu vou fazer hoje, eu olho e vejo, cara, eu me pergunto, esse curso vai ter algum impacto imediato na minha vida, seja na vida pessoal, profissional ou de relacionamento, né? Tem que ter um impacto positivo. Se não for começar a ter um impacto positivo no curto prazo, eu deixo para depois. E talvez nem faça, muito provavelmente que eu nem faça o curso depois. Um outro ponto importante que eu separei para a gente discutir hoje a respeito disso. Quais os efeitos colaterais de fazer cursos de TI que você não vai poder pôr em prática no curto prazo? Eu já comentei a respeito disso em outros vídeos aqui no canal, mas assim, o maior efeito colateral que tem assim na sua vida de você fazer um curso que você não vai poder pôr em prática no curto prazo, é que você vai acabar jogando seu dinheiro fora. Por quê? Porque quando você for tentar colocar aquele negócio em prática, você vai ter que estudar tudo de novo. Então, assim, eu particularmente, eu só faria um curso desse se esse curso não fosse muito caro, se eu tivesse assim com grana sobrando e fosse fazer o curso mais, sabe, para conhecer e entender um pouquinho a respeito daquele mercado, para eu poder decidir se eu vou me aprofundar ou não naquilo. Aí, nesse caso, eu faria esse tipo de curso, mesmo que eu não fosse pôr em prática no curto prazo. Entretanto, se fossem outras situações, eu não faria, tá? Se for para você fazer, para conhecer o mercado, ver se vale a pena ou não se aprofundar mais, beleza, mas você já vai ciente que talvez aquilo lá não te traga nenhum retorno no curto prazo e talvez nem te traga nenhum retorno no futuro. Só que você tem que saber que aquele investimento que você está fazendo, ele não vai ferrar com a sua vida. É um investimento que você vai fazer, mas ele não vai te atrapalhar, não vai ter impacto nas outras áreas da sua vida.
Beleza? Então você tem que tomar cuidado com isso. Então, somente nos casos em que você vai fazer o curso só para poder testar o mercado, ver se você gosta daquilo ou não, vale a pena. Pelo menos é o que eu faria hoje em dia com relação a um curso na área de TI, na parte técnica, né? Senão, eu deixaria para depois. Existe alguma exceção em que me especializar em uma área que não é utilizada atualmente onde eu trabalho pode ser bom para mim? Essa é uma pergunta interessante e eu deixei ela anotada aqui porque o que acontece? Algumas vezes a gente traça o nosso plano de carreira e no nosso plano de carreira a gente pretende trabalhar com outras coisas que são diferentes com o que a gente está fazendo agora. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito prático da minha vida profissional lá no comecinho. No começo, eu trabalhei por um tempo com Java Swing, que é os softwares desktop na plataforma Java, né? E eu trabalhei por quê? Porque na época o que me importava era desenvolver o meu conhecimento na área de design patterns, né, padrões de projeto, e no Swing, né, nesse tipo de desenvolvimento, eu era bastante forçado a poder utilizar os padrões de projeto, para ficar bom mesmo nisso, para ficar ninja com padrão de projeto. Só que o meu futuro eu via que era desenvolver aplicativo web. Então eu já estava tirando certificações de desenvolvimento web e já estava me preparando para isso, só que eu sabia que ali naquele projeto que eu estava não seria utilizado. Então, nesse ponto, eu não usava ainda, mas eu já estava estudando uma coisa que eu não usava no trabalho. Só que assim, o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo projetos pessoais, utilizando a tecnologia web e já estava me preparando para poder trabalhar com web. Então assim, as possibilidades que surgiram de projetos na empresa que eu estava trabalhando como consultor, eu consegui fazer depois já software web. Então assim, isso foi para mim muito importante. E se eu não tivesse já me especializando por conta própria, eu não teria conseguido. Entretanto, eu estava preparado para mudar de trabalho caso fosse necessário. Então, assim, eu já estava me desenvolvendo numa área que eu não estava trabalhando naquele momento, só que eu sabia que se ali eles não fossem trabalhar com aquilo, eu ia sair fora e ia trabalhar com aquilo em outra empresa. Simples assim. Então, assim, é a única exceção em que eu acho que compensa você investir em algo que você ainda não está utilizando é quando você quer trabalhar com aquilo, mas ainda não está podendo trabalhar na empresa atual. Então aí compensa você investir, mas é claro, eu indico que você faça algum projetinho pessoal, mesmo que seja só por estudo, para poder pôr em prática, e aí você começa a procurar oportunidade de trabalho em cima dessa nova área, porque aí vale a pena fazer o investimento. Se não, assim, fazer o investimento em um curso, não colocar em prática e esperar daqui 1, 2 anos você talvez colocar aquilo em prática é bobeira. O mercado de TI é muito dinâmico, acho que não vale a pena fazer esse tipo de investimento. Então vamos lá, próximo ponto. Quando que vale a pena investir em um curso ou aprender por conta estudando sozinho? Olha, eu sou bem cético com relação a isso, tá? Na área de tecnologia, hoje, por exemplo, eu só faria um curso se fosse assim, aquele curso fosse realmente adiantar o lado no sentido de acelerar o meu aprendizado para conseguir fazer alguma coisa naquela área, ou naquela tecnologia. Porém, provavelmente eu não faria nenhum curso em português, eu buscaria cursos em inglês, porque eles vão ser mais aprofundados. Pelo menos existe essa tendência, né? Se for algo novo. E depois eu me especializaria através de livros, através de pesquisa em cima da API, e estudar geralmente em cima da própria API de quem desenvolveu a tecnologia. É uma boa para você se especializar. Então assim, fazer um curso, pagar por um curso, vale a pena para poder acelerar o seu aprendizado, o setup inicial, né? Você dá o start naquele novo mundo, naquela nova tecnologia. Porém, eu ainda acho que para você se tornar uma pessoa foda, uma pessoa de alto nível, de alto gabarito, especialista, você tem que estudar sozinho. Porque você não vai conseguir ser especialista simplesmente com conhecimento de coisa que você aprendeu no curso, tá? Se você quer se especializar de verdade,
ser uma pessoa foda em uma área, você precisa se aprofundar nela, você vai ter que estudar sozinho sim, senão vai dar ruim, não vai dar certo, você não vai ser considerado especialista e muito provavelmente não vai ser valorizado quanto poderia pelo mercado, simplesmente pelo fato de não sentar bunda na cadeira, pesquisar mais a respeito e ir a fundo para se especializar naquele tema. Então assim, eu prefiro ainda estudar por conta própria na área de TI, principalmente nas questões técnicas, porque tem muito material online, principalmente quando você sabe inglês, você consegue se virar e consegue muita coisa de graça online, basta você saber procurar. Então, invista em aprender a usar o Google. Tá aí uma boa dica. Aprenda a utilizar o Google. Vale a pena. Saber fazer pesquisas é muito importante, porque se você souber procurar, você consegue achar muita coisa de graça e se virar no mercado de TI, se tornar especialista com conhecimentos gratuitos e apenas comprando livros aí complementares para você poder se aprofundar mais aí no tema. Beleza? Outro ponto importante. Que tipo de curso eu não faria na área de TI? E em que situações eu preferiria estudar por conta própria a investir em um curso? Então, na área de TI, eu particularmente não faria cursos técnicos. Eu não faria. Eu prefiro aprender por conta própria e online. E outro tipo de curso que eu não faria hoje nenhum curso que seja de longo prazo. Então, por exemplo, um curso que fosse levar 1, 2 anos ou 6 meses para terminar o curso, eu não faria. Mesmo que fosse online, ou se fosse um curso assim presencial de 1 ano, 2 anos, eu não faria. Eu, de maneira alguma, faria uma pós-graduação na área de TI. Eu acho que é jogar dinheiro fora fazer uma pós-graduação, porque você consegue ter conhecimento muito mais aprofundado se você aprender a ser autodidata, mas beleza, vamos supor que você não é autodidata, você quer fazer uma pós-graduação, beleza, vai lá, faz. É melhor fazer do que não fazer, mas eu prefiro estudar por conta própria, porque você consegue aprender muito mais, se especializar e muito mais a fundo num período de tempo muito mais curto. Você só precisa aprender a sentar a bunda na cadeira, pesquisar e colocar o que você está pesquisando e estudando em prática. Se você aprender a fazer isso, você vai se desenvolver muito mais e aí você não vai precisar ficar investindo em cursos. Então, assim, mestrado eu não faria, porque eu não tenho pretensão de dar aula em universidade, apesar de que para nem todas as áreas você precisa de mestrado também para dar aula. Se você tiver certificações, você consegue. Mas como nunca foi meu objetivo, eu nunca investi em mestrado. Pós-graduação também nunca fiz questão de fazer, porque eu não faço pós-graduação, nunca procurei fazer nenhum título só para poder constar no currículo. Eu sempre procurei certificações por conta do conhecimento que tinha por trás. É claro que aquilo era valorizado, mas eu ia mais por conta do conhecimento que aquilo proporcionava para mim, o crescimento de conhecimento que o processo de estudar para adquirir aquela certificação proporcionava para mim, fazia com que eu me tornasse realmente um especialista. Então, assim, fazer curso só para contar no currículo, eu não faria. Curso de longo prazo, que leve muito tempo para fazer, eu não faria, porque o mercado é muito dinâmico. Eu acho que assim, é muito melhor você se virar em casa e investir o tempo que muitas vezes você investiria se deslocando para fazer um curso. Você só com esse tempo de deslocamento, se você pegar e estudar por conta própria, você já consegue ganhar umas horas aí na semana. E no longo prazo, essas horinhas que muitas vezes você perde se deslocando para fazer uma pós-graduação presencial ou um curso presencial aí, você consegue ganhar bastante tempo, e isso vai num curto prazo, digamos, num período de 1 ano. Se você investir todo o tempo que você perderia com o translado de curso ou de qualquer tempo que você está perdendo hoje na sua vida para estudar alguma coisa que seja útil para você se tornar especialista em alguma tecnologia, você vai conseguir um resultado muito grande, um retorno muito alto, muito rapidamente no setor de TI, tá? Então, assim, saber investir o seu tempo é muito importante. Então, não invista o seu tempo com coisas que vão tomar muito dele e talvez não te dar um retorno aí
num espaço de tempo curto, né? Pelo menos é o que eu acho, tá? Salvo algumas exceções que eu já disse também em outros vídeos. Beleza? Então é isso. Esse é o vídeo. É isso que eu tinha para discutir com você. E se você gostou desse vídeo, dê o seu like, deixe o seu comentário, deixe aqui a sua opinião a respeito, que eu vou estar respondendo na medida do possível. Talvez eu grave um novo vídeo para poder responder a sua dúvida. E eu te vejo então agora no nosso próximo vídeo. Até já!